No vídeo de hoje nós vamos trazer o exemplo de uma mulher virtuosa. Muito se fala sobre mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31 tem lá a declaração de Deus de todos os parâmetros através dos quais Deus pode considerar uma mulher virtuosa ou não. Você pode passar lá e dar uma lida. Mas hoje nós vamos falar de uma mulher mesmo, não da teoria da mulher virtuosa que está lá no capítulo 31 de Provérbios, mas nós vamos falar de um exemplo bíblico, que é a mulher de Manoá. Para quem não conhece essa mulher é a mãe de Sansão, aquele fortão do Antigo Testamento, que matava muitas pessoas só com a sua força, com as suas próprias mãos. E Deus deu uma bênção ao povo através dessa mulher, para que o povo fosse livre. Não havia rei sobre Israel, então Sansão foi um juiz, era a época dos juízes, então está no livro dos juízes, e ele foi chamado por Deus para livrar o povo da opressão dos filisteus que estavam ali se dominando, digamos assim, o povo do Senhor e roubando tudo que eles tinham. A mulher de Manoá, portanto, ela foi uma mulher virtuosa. E, na minha opinião, ela foi uma mulher tão virtuosa, tão abençoada, que Deus preferiu não colocar o nome dela na Bíblia. Ela não tem nome. A Bíblia só chama essa mulher da mulher de Manoá. O que já fica uma lição maravilhosa com relação à humildade e o desejo, né? A mulher de Manoá entrou na lista de Deus, entrou no livro de Deus. Deus sabia exatamente quem ela era, onde ela estava, como era o coração e qual era o plano de Deus para a vida dela, e enviou um anjo para falar com ela. Ou seja, ela era muito bem conhecida por Deus, ela estava na lista de Deus e ela continua na palavra até hoje. Muitas hoje preferem a exaltação do seu próprio nome, cargos e promoções pessoais e não ser conhecida na lista de Deus. E aí nós já podemos fazer uma primeira reflexão nesse vídeo de hoje. Você prefere estar na lista de Deus, ser conhecido, conhecida por Deus, ou estar na lista dos homens, ser conhecido e valorizado pelos homens? Eu prefiro estar na lista de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcos Sá, e nesse canal nós analisamos a linguagem bíblica para ver o que Deus colocou ali por trás das palavras, para melhorar nossa vida como pessoa, como servo de Deus, como familiar, em todos os campos da nossa vida, porque a Bíblia nos fornece esse material. Vamos falar então da mãe de Sansão, a mulher de Manoá. O trecho que a gente vai ler está em Juízes, capítulo 13, e diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, desobedeceu o Senhor tirou a mão de sobre si. Deus castigou? Não. Deus só deixou o povo sozinho. Vocês querem andar sozinho? Então anda. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá ou Manoé, depende da Bíblia, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Preste atenção aqui no valor que Deus dá à mulher. Muitas pessoas hoje dizem que a mulher na Bíblia é colocada numa posição inferior por conta daquele trecho que diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Esquece de analisar a Bíblia como um todo e ver os exemplos de Deus nos quais ele colocou mulheres numa posição muito privilegiada e estratégica, mostrando uma importância muito grande na sensibilidade da mulher de ouvir a voz do Senhor para essas que foram sensíveis, gerando uma bênção tanto nas suas famílias como uma bênção social de maneira geral. O exemplo da mulher de Manoá é fantástico. Primeiro ponto que nós analisamos aqui: o anjo chegou para falar com ela. Primeira pergunta: você é homem? O Senhor pode mandar um anjo falar com a sua esposa hoje? Ela está em condição de ouvir. Se você é mulher e está assistindo, o Senhor pode mandar um anjo falar com você. Você está em condição de ouvir o anjo. Você está em comunhão com Deus. Você está obedecendo a sua palavra. A mulher de Manoá estava. O anjo apareceu a ela e fez uma promessa. Ela era estéril, ela não podia ter bebês. Deus faz uma promessa a ela: você vai gerar um menino, ele vai ser uma bênção, vai ser nazireu. Não vou explicar aqui o voto de nazireado, que é mais demorado, mas ele vai ter que se guardar disso, e você também. E você vai criá-lo para ser uma bênção na minha mão. Foi assim que ela fez. Naquele momento que o anjo veio, ela vai e procura o seu marido. Por que a mulher de Manoá foi uma mulher virtuosa, maravilhosa? Hoje, talvez, no coração de algumas mulheres, diriam assim: Deus fala comigo na minha casa. Se não fosse por mim, a minha casa não estava de pé. Eu sou a profetisa do meu lar. Tá tudo bem.
Mas a mulher de Manoá, quando o anjo veio falar com ela, ela foi falar com seu marido. Ela foi para casa e disse assim, olha, o anjo apareceu para mim e fez essa e essa e essa promessa. O marido acreditou nela na primeira vez que ela falou. E aí tem um outro ponto que eu quero te perguntar aqui agora. Primeiro vamos falar dela. A mulher de Manoá tinha um testemunho, tinha um caráter espiritual, tinha uma postura tão correta e virtuosa diante de Deus que o marido não teve dúvida alguma de que ela realmente tinha visto um anjo de Deus. Percebe? O primeiro ponto é, seu coração está pronto para ouvir a voz de Deus? Seu coração está pronto para Deus enviar um anjo para falar com você, se você for mulher? O segundo ponto é, se o anjo falar com você e você for lá falar com seu marido, ele vai acreditar em você? Porque você tem uma postura de uma mulher de Deus, você tem o caráter de uma mulher espiritual e você tem as virtudes do Espírito Santo na sua vida, ou seja, você é uma mulher virtuosa. No caso da mulher de Manoá, aconteceu isso. O marido acreditou na hora e a Bíblia diz que ele começou a orar insistentemente para o anjo voltar, porque ele queria conversar com o anjo e a mulher dele orou junto. A mulher podia dizer, não, mas Deus já falou comigo, está tudo resolvido. Não. A mulher de Manoá nunca quis passar por cima do marido. A mulher de Manoá nunca quis ser mais importante. A mulher do Manoá queria saber o quê? Ouvir o anjo, viver uma bênção com o marido dela, ter o bebê que Deus falou e obedecer a Deus. É simples, mas o mundo tem complicado, sabe por quê? Porque o adversário quer destruir as famílias. Não entre nesse joguinho do adversário de colocar a mulher e o homem como figuras opostas, antagonistas, inimigas. Deus não fez para isso. Está aqui um exemplo de uma mulher virtuosa e recebeu uma grande bênção do Senhor. Eles então passaram um tempo orando, a Bíblia não relata quanto tempo, mas diz que eles oraram insistentemente, ou seja, persistentemente, talvez tenha demorado um tempinho. A Bíblia diz que o anjo volta. Agora, quer ver uma coisa interessante? O anjo volta atendendo a oração dos dois, do marido e da esposa, mas para quem que o anjo se direciona? Isso mesmo. O anjo vai falar com ela de novo. Vocês podem ler o capítulo 13 todo que vocês vão ver isso. É muito bonito de ver. Como que Deus valoriza essa mulher. Como que Deus valoriza a mulher virtuosa. A ponto de ter o privilégio de receber o anjo do Senhor pela segunda vez para falar a mesma coisa. Simplesmente porque ela foi falar com o marido e ela queria que o marido tivesse a mesma experiência que ela. Ela não queria, não, eu sou profetisa, eu mando aqui em casa, eu governo. Não, a Bíblia diz que o governo da casa é do varão. Ela entendeu isso. E ela foi lá falar, mas Deus não fala com meu marido. Não falava também com o marido dela? Não falava também com Manoá? Mas ela levou o recado, olha, Deus falou comigo. Ele, amém, então eu acredito, vamos orar para o anjo voltar. O anjo voltou para ela. Aí ela falou assim para o anjo, você me espera um pouquinho, eu vou lá chamar meu marido, posso? O anjo, vai lá, pode ir lá. Ela foi e chamou o marido. O marido duvidou dela? Não. O marido demorou? Não. O marido levou a sério? Levou, porque ela tinha testemunho de uma mulher virtuosa. E aí eles vieram, o anjo deu todos os recados ali, e falou com ela novamente e falou com ele pela primeira vez. Então, ele teve ali algumas experiências. Primeira experiência, talvez ele tenha ouvido o anjo de Deus falar pela primeira vez. Ela já tinha ouvido. Segunda experiência, ele já sabia que a mulher dele tinha testemunho de uma mulher virtuosa, mas agora mais ainda, ele tinha certeza de que a mulher dele era amada por Deus e tinha intimidade com Deus, a ponto de Deus mandar um anjo falar com ela. Terceiro ponto, a mulher era tão virtuosa e abençoada e ele também era um homem de caráter espiritual, ainda que o anjo não tenha ido diretamente falar com ele, porque Deus escolheu aquela família para levantar um libertador para Israel, para o povo do Senhor. Olha quantas experiências surgiram de uma decisão simples. Uma mulher que ouviu a voz do Senhor, era uma mulher virtuosa, era uma mulher sábia, o marido não tinha ouvido, mas ela quis compartilhar a bênção, ela não quis competir. Quantos lares cristãos estão sendo destruídos por conta da competição que a sociedade está colocando na mente das mulheres? Não deixe isso entrar na sua casa. Pegue o exemplo da mulher de Manoá. Você pode ler Juízes 13, se aprofundar, orar ao Senhor e fazer as perguntas que eu te fiz aqui nesse vídeo e você se fazer diante de Deus.
Caso você não tenha condição de responder, o Senhor vai te dar a condição para que você também receba a mesma bênção que a mulher de Manoá e todo o povo receberam através de uma serva virtuosa que foi a mulher de Manoá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e assim você não vai perder nenhuma orientação de Deus através dos nossos vídeos aqui para a sua vida, para a sua família. Te convido também a curtir o vídeo, a dar o seu joinha, porque quando você dá o seu joinha, o YouTube vai compartilhar com outras pessoas que você não pode enviar. E eu te convido a enviar, a compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que vai ser edificado por essa palavra na sua família, na direção do Senhor, para a sua própria vida. Deus te abençoe e eu te vejo nos próximos vídeos.